já migrar para a mediunidade em si e como que a casa espírita, né, como centro de convivência, pode entender e ajudar essas duas características que são faculdades humanas, espirituais, né? E na medida que elas forem apresentadas, seja no contexto da mediunidade em si, ou na sua própria relação, numa casa espírita, de um indivíduo, masculino ou feminino, se apresentando com a sua heterossexualidade ou com a sua homoafetividade, a gente ter elementos para poder lidar com isso. Kardec, no Livro dos Espíritos, que eu vou mostrar ali, ele faz uma pergunta que é interessantíssima e que às vezes a gente, com todo o Livro dos Espíritos, mas que às vezes a gente passa por ela sem maiores observações e não retira dali um conteúdo importantíssimo, que vai nos dar elementos de comportamento, elementos de realização muito mais prazerosos e mais fáceis no nosso dia a dia, tá? O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Kardec pergunta aos espíritos: aqui há a possibilidade da gente viver feliz, viver bem, na integridade, naquilo que a gente sonha, nas expectativas que a gente cria? Aí então os espíritos respondem assim, que tem alguns dirigentes espíritas que param ali, ó. Não. Por que se para ali? Porque nesse contexto de dizer que não há possibilidade da gente viver bem, ter uma certa liberdade de ação e se sentir feliz, cria um processo automático de dependência ou um processo de divisão de classes, que é basicamente assim: vocês, os assistidos, e nós, os que assistimos, tá? Então vocês, eternos necessitados, sofredores, porque vocês vêm de um passado criminoso, terrível e horroroso, que só vai ter remissão e possibilidade se vocês acatarem as propostas que eu apresento, que são propostas reais, porque elas advêm das obras básicas ou dos livros de Allan Kardec. Só que essa proposta básica, ela vai sofrer uma alteração em função dos meus interesses. Mas isso vocês não vão perceber não, sabe por quê? Porque vocês são os assistidos e eu sou quem assiste. Eu sou o fundador da casa espírita. Eu sou o médium principal da casa. E vocês têm a obrigação de ouvir de maneira irremediável tudo aquilo que eu disser. Portanto, a felicidade não pode ser uma situação vigente nesse mundo de expiação e provas, onde vocês são espíritos reencarnados sob a égide da criminalidade, da imperfeição e de tudo aquilo que de impuro a gente possa enumerar. Beleza? Para por aí, né? A aluna compara o centro espírita como se fosse um castelo feudal. Você fala, olha, tem algumas casas espíritas que parecem aqueles castelos medievais. Com o senhor do feudo, que é o dirigente espírita, né? E os seus colonos, que são as pessoas que frequentam aquela casa espírita. Em torno daquela casa espírita tem um fosso com várias criaturas monstruosas e misteriosas. Elas têm umas que chamam pureza doutrinária, tem outras que chamam crivo, e vai enumerando e fazendo uma correlação com esse processo ruim e obscuro que a gente vivenciou um momento da nossa história. Na verdade, quando a gente coloca essa questão e põe ponto final aí, é isso que a gente está objetivando. Eu estou citando Calunga muito porque todos os meus dois bate-papos, tanto esse e o anterior, eu me baseei em texto desse livro. E a própria relação com o espírito Calunga, para mim, foi uma ruptura de determinados comportamentos e atitudes, porque pode não parecer, mas eu sou um cara muito careta, assim, tradicional. Tudo certinho, tudo arrumadinho, bem espírita. Quando ele me propôs a fazer o trabalho de psicografia do livro, falou: Marcos, você faz o seu trabalho de culto de evangelho lá, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Eu falei, então nós vamos aproveitar para fazer o trabalho de psicografia. E eu falei, beleza, nós vamos fazer isso. Então eu peguei uma mesa lá na minha casa, pus um forrinho branco, né? Lápis, papel, tudo que o médium comportado tem que ter uma casa que vai receber um espírito para psicografar uma obra. Deu 10 para 8, eu coloquei uma música clássica,
música, diminuir as luzes, mesmo porque no doutrina espírita não tem igual nenhum. Alguém me entendeu? Tá tudo bem. E me sentei, né? Coloquei a mão na testa, porque tem que ter. Não acontece, não há um intercâmbio. E estou esperando o seu caminho. Aí ele chegou. O que é isso, Marcos? Nós vamos fotografar, vamos. Estão aqui lápis, papel, eu com a mão na testa, inclusive, música clássica e luz diminuta. Ele falou, e você acha que eu vim de que época? Das mesas girantes? É isso? Por quê? Marcos, acenda essa luz, tira essa música, e pelo amor de Deus, pega essa notebook, vamos direto lá. Não, sensacional é esse. Mas não, mas eu quero tradicional. Tradicional comigo não funciona. Mesmo porque esse que você tem, que eu vou usar, é quase jurássico de onde eu vim. Então, para a gente poder fazer um trabalho legal, vamos romper com isso, Marcos. Vamos começar a fazer com que as coisas comecem a andar dentro daquilo que você tanto diz querer que seja. Então, tirou, liguei o computador e tudo. Agora eu quero mesmo. Olha, mas eu não sou muito bom para digitar, não. Eu sou meio devagar. Não se preocupe. A mediunidade, ela tem uma relação física, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no setor do seu cérebro, responsável pela sua coordenação motora, e vou dar um toquezinho magnético ali, e as suas mãos vão se movimentar com mais agilidade. Nada sobrenatural também não, você achar que você é o bambambam. Mas no tempo necessário para a gente fazer o nosso trabalho. E assim foi. E o tempo inteiro que eu trabalhei com ele, num período muito curto, toda hora ele vinha com uma coisa que tinha como objetivo me educar e mostrar o quanto que os espíritos, eles estão abertos à mudança, né? Com a ideia, sob o ponto de vista da bandeira que a gente estava levantando, porque eu sou espírita, é progressista. Chegou uma noite, eu estava ouvindo aquelas músicas, eu tenho pavor, mas estava lá. Ele virou para mim e falou assim, Marcos, dá para tocar? Eu falei, não, mas o que você quer? Um Beethoven, Bach, Sebastian, uma Enya? Será? Não, o que você gosta de ouvir? Ah, eu gosto de MPB, eu gosto de pop rock, eu gosto dessas coisas. Então vai lá, escolhe o CD que você gosta. Eu fui, escolhi, fui Legião Urbana. Olha, eu posso colocar isso aqui? Pode. Cara, influiu maravilhosamente. Por que isso? Porque eu sou especial? Não. Porque os espíritos estão fazendo um investimento para que a gente possa redescobrir a maneira de lidar com eles. A forma de estabelecer uma relação em que a gente deixe de ser médium e se torne parceiros. Em que a gente não fique aguardando as manifestações em si, mas que a gente também apresente elementos para que eles possam utilizar dentro desse contexto. Existem instantes em que eu estava escrevendo aqui e que ele parava. Eu falei, cadê você? Você continua. Não, continua você agora. Aí eu escrevia 4, 5 parágrafos, ele voltava, parava. Para onde você foi, continua de onde eu parei. Porque, Marcos, é parceria, não é passividade, não é você se coloca numa situação e eu te utilizo. Isso não engrandece ninguém. Nem a mim, nem a você. Somos nós. Ou você acha que eu não estou aprendendo com você? Você acha que é só eu que estou te dando elementos? Que você não me passa elementos, que a sua casa, que a sua estrutura, que a sua ambientação psíquica, né? Que se apresenta nos seus móveis, nas suas coisas, não me traz elementos para crescimento. É claro, porque se essa não fosse a proposta, eu não precisava vir aqui não, Marcão. Eu mandava o pensamento de onde eu estou. Mas essa ambientação onde você se movimenta me dá elementos para a gente poder estreitar essa relação. Meus espíritos dizem ali que a felicidade ela é possível, mas que cabe a felicidade na sua integridade. Não é possível, mas que cabe a cada um de nós exercer um papel em que isso se torna um cotidiano, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto pode ser aqui na Terra. Então há possibilidade da gente sentir-se bem aqui. E caso isso não fosse possível, a Terra não seria tão bonita.
e nós não teríamos essa diversidade de pessoas, de situações. Nós estamos discutindo hoje aqui pluralidades, né? E são essas circunstâncias, sob o nosso ponto de vista, é que vai nos fazer pessoas mais aceitáveis sob o ponto de vista de relação externa e mais interessantes sob o ponto de vista de uma convivência comigo mesmo, né? O homem, na maioria das vezes, o artigo da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência no plano grosseiro. Tem um livro do Frank, que é Em Busca de um Sentido. É um psiquiatra, psicólogo judeu, e se vê levado a um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, quando ele entra naquele inferno, ele entra com um manuscrito de um livro que ele estava começando a escrever sobre essas questões de busca da felicidade em si. E tudo dele é retirado, inclusive esse esboço desse livro. E ele fala que passou alguns dias perguntando, poxa, como é que vai ser isso aqui? E aí ele chegou a uma conclusão sensacional, que ele falou assim, olha, eu não vou me preocupar em saber quem me colocou aqui, porque eu já estou aqui, então pouco importa quem me colocou aqui. Eu não vou procurar saber o porquê que eu estou aqui, porque eu já estou aqui. Então por quê? Porque Deus não existe, porque eu sou judeu? Pouco importa. Eu vou fazer como sair daqui. Como sair daqui? Como é que eu vou sobreviver aqui dentro num período que eu não sei dimensionar e sair daqui vivo? Isso que ele colocou como ponto de referência da existência dele. E ele fala uma coisa bem legal, que compactua bem com o Calumnia, que ele fala assim, nossa dificuldade é que a gente quer ser feliz, mas a proposta é ter um objetivo, um foco, um ideal para ser feliz. Você tem que ter alguma coisa que te mova para que você possa conquistar melhores dias. Porque a felicidade você está dentro de você. Está onde? De que maneira essas coisas se estabelecem? Mas quando você coloca um objetivo, um móvel, o porquê de existir, automaticamente você vai transformando o seu dia a dia numa característica de ação e de atitude que gera prazer em tempos, em dimensões diferentes, mas que vai completando a sua maneira de ver a vida e incide sobre a sociedade de uma maneira positiva, se esse aspecto for alguma coisa legal, né? Por isso que nós somos as pessoas que constroem as nossas felicidades e a nossa felicidade, né? Podemos concluir que a Terra não é um lugar onde se possa gozar de felicidade completa, porque não há possibilidade, porque nem completo nós ainda somos. Nós somos uma metamorfose ambulante, como diz Raul Seixas, não é assim? As coisas que estão ao nosso derredor, por serem materiais, também se modificam, se transformam, deixam de existir, tomam uma outra concepção de realidade e de utilidade. Então, a totalidade de uma conquista que vai fazer com que a gente se sinta bem conosco mesmo, nesse processo do nosso planeta de terras e expiação, ainda não há possibilidade de existir. Nós podemos usufruir de momentos de felicidade. O próprio ser humano é causador do seu sofrimento. Nós somos aqueles que estruturamos uma maneira complicada de lidar com aquilo tudo que nos diz respeito. E quando a gente fala essas questões, a gente sempre coloca sob o ponto de vista macro, né? Mas existem circunstâncias menores que nos infelicitam tanto e nos magoam tanto como as maiores tragédias que possam nos ocasionar. O fato é que essas a gente não importa com elas, mas elas somam-se a outras características e lá na frente, quando porventura a gente vai procurar qualquer tipo de circunstância terapêutica ou espiritual para se reequilibrar do seu ponto de vista energético, psíquico e emocional, esses pontinhos meio complicados que a gente não resolveu aparecem. Vou dar um exemplo. Nesse livro, Em Busca do Sentido, o Frank, ele vira para a gente, ele fala assim, olha, quando a gente entrou no campo de concentração e a Gestapo chegava lá para fazer a seleção das pessoas que iriam ser colocadas em outros trens, levadas a outros campos de extermínio, porque o dele não era, o dele era de trabalho forçado, nos primeiros meses, os mais fortes
pulavam na frente dos mais fracos para irem no lugar. Depois de um período, os mais fortes empurravam os mais fracos para frente. Olha que doido, né? Dá para a gente imaginar isso? No primeiro momento, poxa, não, eu vou no seu lugar. O segundo, não vou, cara, porque eu quero viver. Né? E empurravam os mais fracos para frente. Porque os mais fracos, de uma maneira ou de outra, já estavam declarados como pessoas que seriam mortas de uma forma ou de outra. Então, no processo de sobrevivência, ele coloca uma questão instintiva, ele falava assim, como os valores humanos são frágeis diante do processo de evidência de deixar de existir. Ali estavam médicos, doutores, ele mesmo, como psiquiatra, como psicólogo, engenheiros, músicos, artistas, tomando uma concepção, sob o ponto de vista de uma sociedade inteira, de irracionalidade e crueldade, mas não era o instinto de sobrevivência que ele estava, né? Então, o ser humano, ele causa essas questões, mas à medida em que ele as enfrenta, e essa era uma forma que eles tinham de enfrentá-la, certamente, quando houve a possibilidade da saída, quem saiu dessa circunstância em específico saiu bem melhor do que entrou, apesar de todos os sofrimentos e dificuldades, e tiver tido a oportunidade de aproveitar, né? A felicidade está nas alegrias da alma, nos desafios diários, na trama da própria vida que ela se apresenta. Então, esse objetivo, ele faz com que a gente se reencontre, se reconcilie com a gente mesmo e faça com que essas coisas simples, bobas, corriqueiras, tenham uma cor diferente, um aroma diferente, nos preencha de uma forma com que a gente se sinta satisfeito, mesmo que diante de nós as coisas estejam conflitantes e difíceis. Né? Definição de sexualidade, que é uma questão da Organização Mundial de Saúde. Eu coloquei livre de qualquer aspecto espiritual ali. É a saúde, é a questão da nossa organização, do seu ponto de vista humana, encarnada, que já chegou a algumas conclusões interessantíssimas que eu vou colocar aqui para a gente. Ó. A sexualidade humana forma parte integral da personalidade de cada indivíduo. A sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não do orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso. É energia que motiva a encontrar o amor, contato, a intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos da pessoa e como essas tocam e são tocadas. Quem escreveu isso que eu faço? Se eu tivesse falado Emmanuel, não é qualquer outra coisa, nada. Foi um grupo de médicos, sociólogos, estudiosos, que estão chegando a essa concepção de que essa energia inerente ao ser humano, que foi colocada tão bem aqui, presente em toda forma de vida, né, ela é essencial para a nossa sobrevivência. E ela se desmembra em outras concepções de realização, em que o indivíduo vai se descobrindo e vai se somando a ponto de ele poder exercer aquilo que ele objetiva fazer da maneira mais íntegra e da maneira mais próxima possível da satisfação individual. Vocês vão me ouvir falar muito na questão de satisfação individual, da alegria, do ponto de vista do indivíduo, porque é uma coisa muito interessante da gente pensar. Quando o Carlos escreveu Você com Você, ele falou, Marcão, eu vou escrever alguns textos que vão fazer com que as pessoas deixem de servir aos outros. Eu falei, Carlos, o que é isso, cara? A gente fala de fraternidade, caridade, essa coisa. Não, eu vou escrever um livro para que a dona de casa, por exemplo, deixe de fazer o que o marido deseja. Eu vou escrever um livro para que o profissional deixe de fazer o que o patrão dele deseja. Eu vou escrever um livro em que as pessoas deixem de servir aos outros e voltem as suas atenções para si mesmas. A gente está tão subdividido, né, em vários setores que compõem a nossa vida, e os nossos desejos são sempre os melhores, que no momento em que a gente procura um processo de satisfação do ponto de vista individual, não tem, a gente está seco, porque nós estamos espalhados pelas várias situações que a vida vai nos apresentando e que a gente se coloca na disposição de ser útil. Então eu vou escrever um livro para que as pessoas fechem essas portas temporariamente e comecem a se encher novamente de uma relação prazerosa consigo. Daí o livro chamar Você com Você.
Vou citar textos do cotidiano, questões que fazem parte do nosso dia a dia, e dentro dessas questões as pessoas vão se identificar e vão tirar desse cotidiano que são delas, elementos que as farão melhores e muito mais bem equipadas para serem realmente úteis naquilo que elas desejam fazer, né? Então, quando ele coloca ali, ó, a necessidade básica, um aspecto do ser humano, que não pode ser separado de outros aspectos da vida, a questão da mediunidade em si, da afetividade, a questão da honestidade, da integridade, isso tudo está interligados, né? E se transformam em conteúdo de realização quando nós vamos equacionando esses problemas e fazendo com que eles se tornem os elementos que nos promovam como indivíduos, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Eu achei bem legal quando eu achei isso, porque se essa questão já está sendo tão bem trabalhada, mesmo que seja do seu ponto de vista teórico, pela Organização Mundial de Saúde, vocês já imaginaram o que nas dimensões espirituais os espíritos estão fazendo? Já que nós somos informados que aqui é uma cópia perfeita daquilo que já está construído e dinamizado no mundo espiritual? Vocês já imaginaram como é que os espíritos, entre eles, estão resolvendo essas questões e se propondo a fazer um trabalho em que nós possamos ser parceiros? E daí, na nossa situação específica, que somos espíritas, trabalhamos numa casa espírita, o caminho que eles terão será a intuição, a mediunidade, os médiuns, os livros. E quanto de tempo a gente tem perdido em não abrir a possibilidade de uma discussão saudável sobre esse tema dentro da nossa instituição? Quantas possibilidades efetivas nós estamos perdendo, já que a Associação Mundial de Saúde Física chegou a essa conclusão? Vocês já imaginaram os elementos que a espiritualidade tem condições de agregar a isso, que para mim é um avanço incrível na nossa sociedade, mesmo que ainda seja sob o ponto de vista teórico? Não é interessante? Eu trabalho com livros desde que eu me conheço como gente, né? A minha profissão é promotor de eventos na área espírita e espiritualista. Então eu como livro, respiro livro, eu ganho livro, eu compro livro, enfim. Nunca a espiritualidade investiu tanto sobre esse assunto. Citei para vocês alguns livros de alguns médiuns que estão tendo a coragem de fazer-se ponte desse processo de investigação. E até aqueles médiuns e oradores tradicionalíssimos, né, arraigados numa postura meio que engessada, criadas por ele mesmo, né, infelizmente, estão tendo que abrir mão dessa estrutura para servir de elementos também de propagação dessa ideia, né? Sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, integrações, ou seja, a saúde física e mental. Isso, gente, é uma coletividade médica que chegou a essa conclusão, tá? A boa vivência da nossa sexualidade, ela diz respeito a um processo de saúde integral. Teve uma vez, eu estava trabalhando numa feira espírita, eu estou lá trabalhando, vendendo livro, e quando eu vou para essas coisas, eu vou vender livro, vou fazer qualquer outra coisa. Aí passaram duas moças assim diante de mim, escolheram um livro, aquela coisa toda, aí foram embora. Aí passou uns 15 minutos, elas voltaram de novo, olharam o livro e foram embora. Aí passou um pouquinho, só veio uma delas. Aí eu falei, pois não, eu falei, eu gostei desse romance, não sei o que, tá aqui, né? Aqui, minha amiga está querendo sair com você. Aí eu falei, não, mas esse livro não é da minha editora. Esse livro não é da minha editora. Não, ela está querendo sair com você. Pois é, esse livro não é da minha editora. Entendeu? Não era da minha editora esse livro. Por quê? Porque essa questão de sexo e sexualidade, para mim, está muito bem resolvida. Que se porventura eu aceitasse e alguém visse, seria eu o sedutor. Por quê? Porque eu sou mais velho, sou mais experiente. E quando a gente não tem isso muito bem equacionado, muito bem resolvido, essas questões refletem tanto na nossa vida profissional, porque ele não estava representando o Marcos Leandro, estava representando a casa dos espíritos de Deus. Por isso que ele fala assim, sexualidade influencia nos pensamentos, sentimentos, e ele coloca aqui, olha, nos movimentos das pessoas, como essas tocam e se deixam ser tocadas.
A maior dificuldade que a gente tem não é na relação do seu ponto de vista de sexo em si, mas é quem toca em nós, né? Quem entra numa das coisas que é mais sublimes e preciosas que a gente tem nesse mundo perecível, que é esse corpo físico. É um processo de toma lá da cá, é um processo de desvio de valores, que o nosso corpo se transforma em moeda de troca. Esquecendo que toda vez que alguém toca em mim, sobre esse ponto de vista de sexualidade e sexo, ele deixa impressa em mim uma marca, principalmente se houve em mim aceitação. E eu vou carregar aquela marca comigo de uma maneira infeliz ou feliz por um momento que eu não sei precisar. É a mesma coisa um homem ou uma mulher, por exemplo, que tem uma relação estável e acha que pular a cerca e a mulher não vê e o marido não vê, que está tudo bem. Leva o sujeito energeticamente, tem uma terceira pessoa na sua cama, vai ter uma quarta, uma quinta entre você e o seu objeto de amor. E essa relação energética, ela vai avacalhar a sua vida, porque ela vai repercutir em cima de você sobre os aspectos sensoriais, que a medicina já chegou à conclusão que existe. Não é interessante essas questões, gente? Enquanto que a gente perde por não conversar essas coisas de uma maneira clara, né? Às vezes a gente tem, nas nossas atividades mediúnicas, um indivíduo com dificuldades sobre o processo de intercâmbio em si, ou dúvidas, que elas existem por todo momento, mas a gente teria condições de ajudá-lo se porventura ele estivesse vivendo uma situação como essa que eu citei, e ele pudesse se abrir, sem o mínimo constrangimento, sem o mínimo receio de ser julgado, porque o processo não é de ser julgado, o processo é de se colocar como uma pessoa comum. Quando eu citei essas questões para vocês, certamente muitos de vocês nunca me viram, esse cara é doido. Mas é o que acontece com todo mundo. Certamente isso aconteceu com você, vai acontecer em outro momento. O fato da gente ser espírita médico, ter psicografado o livro, fazer palestra, não nos faz diferente, não nos livra dessas questões que rotineiramente a gente vê no nosso dia a dia, né? E bobo daquele que fica tentando tampar esse sol com a peneira para se tornar um assexuado e evoluir do seu ponto de vista moral. Evolução moral não é isso. A saúde mental é a integração dos aspectos sociais, somáticos, intelectuais, emocionais, que influem positivamente a personalidade, a capacidade de comunicação com as outras pessoas e o amor. Porque todos nós temos problemas nessa área, tá? O indivíduo que tem problemas nessa área, tenta negar e parte para atalhos, ele vai ter inúmeras dificuldades de comunicação, de aceitação, de afetividade. E se isso é complicado do seu ponto de vista físico, já imaginou do seu ponto de vista da mediunidade? Que é uma outra dimensão, uma outra proposta, são outros recursos, como essas possibilidades reais vão se tornar cada vez mais complicadas e distanciadas de nós, não por falta de interesse dos espíritos em si, mas pela falta de abertura que a gente possa oferecer, tanto a equipe que porventura possa nos auxiliar no mundo físico, como a equipe espiritual que deseja trabalhar conosco. Isso aqui também eu vou ler rapidinho, tá? Que eu também não sabia que existia e eu achei isso massa. Que é a Declaração dos Direitos Sexuais. Tá? Isso aqui foi no 15º Congresso Mundial de Sexologia, ocorrido em Hong Kong. São alguns preceitos, alguns direitos que a gente tem, do ponto de vista de exercer a nossa sexualidade e sexo. E aí não é nenhum movimento ativista, é segregador, não. Mais uma vez, é a escola da medicina, são terapeutas, médicos, psicólogos, que elaboraram esse contexto aqui, ó, de liberdade sexual, da possibilidade do indivíduo de se expressar o seu potencial sexual, da igualdade sexual, né? Liberdade de todas as formas de discriminação, independente do sexo, gênero, orientação sexual, idade, raça, classe. Então, se a gente está dentro de uma casa espírita, por exemplo, e o dirigente da casa espírita diz, aqui não entra um homossexual, você pode enquadrá-lo, porque isso é lei, né? E ele está ainda totalmente desatualizado, pseudo-representante de uma doutrina progressista que se diz imortalista, que representa a verdade e a vida do mundo espiritual, mas totalmente destoante no que diz respeito à integridade sociocomportamental do seu país. Olha que bobagem, coisa besta. O que é mediunidade? O que é médium?
dizer, mediunidade, a possibilidade que o indivíduo tem de entrar em contato, tá? Média é ponte, mas como eu não sou assim, é claro que eu vou chamar vocês para me ajudar. Tá bom? Então, eu preciso de 5 voluntários. Se não vier por bem, eu vou buscar. Vem, gente, 5 pessoas, vem. Uma vez eu fui tirar férias no Rio de Janeiro, aí eu estava na praia de Ipanema, aí tinha 5 senhoras cariocas, chapéu, óculos escuro, e eu fiquei do lado delas, é claro, né? Eu encantado com aquela, olha, chiquete. Pode entrar aqui, ó, sentar aqui nessas cadeiras, por favor. Olha só como é que é a brincadeira. Aqui vocês estão vendo que nós temos 5 copinhos. Nós vamos prestar atenção. Eu vou colocar essa bala em qualquer um desses copinhos. Esses 4 aqui, ó, vão saber exatamente onde eu coloquei. Ela não, porque ela está de costas. E aí, depois que eu tiver colocado, mostrado para vocês onde vai ficar, eu vou pedir que ela se levante. E aí ela vai fazer o seguinte. Olha para cá, agora vou explicar o que vai fazer. Você vai colocar a sua mão sobre os copinhos, tá bom? Onde, por qualquer circunstância, você tremer, sentir alguma coisa diferente, você achar que debaixo do copinho está a bala, você levanta aquele copinho. Quando isso acontece, vocês vão passar essa informação para ela. Não pode falar. Vocês vão passar mentalmente. Olha, está no copinho da direita, está no copinho da direita, está no copinho da esquerda, certo? E ela, quando sentir que captou essa ideia, vai levantar e vai fazer esse movimento sobre os copinhos. Tá bom? Ó. Tá? Agora eu vou arrumar os outros copinhos. Agora vocês vão mandar para ela a informação de onde está a bala, qual copinho está escondendo a bala. Podem mandar do jeito que vocês quiserem, menos falar. Tá? Vocês podem ir embora, está no copinho, não sei onde. Vai virar. Pronto? Deu? Pronto. Então agora, por favor. Quando ela passa a mão, vocês vão dizendo. Sim, não. Essa? Pode anotar. Não é. Calma aqui. Mas não se preocupe. Muda de lugar com um aí que queira sentar aqui, por favor. Agora você quer ser médium, né? Todo mundo quer ser médium, tá vendo? Não queria vir, não. Agora quer. Aqui tem essa coisa de médium de berço? Tem. Eu vim aqui que eu sou médium de berço, como eu não estou trabalhando, os mentores estão me batendo, tentando, nossa casa também tem. Agora vocês vão mandar para ela a informação de onde está, tá bom? Bom? Vai. Essa, fora do banho. Muito bem. Sentiu alguma coisa diferente? O que? Por exemplo, era essa. Fechado. Palmas para os olhos. Gente, então olha só. Mediunidade é a possibilidade que o indivíduo tem, na brincadeira que a gente fez, foi o que sentou aqui, de perceber de uma maneira ou de outra
a intervenção de outras inteligências que estejam em uma outra dimensão. E no caso, são essas 4 pessoas que estavam aqui, desejosos de passar uma informação, na brincadeira que a gente fez, de dizer aonde estava a balinha escondida sobre o copo, mas que podem ser inúmeras outras informações nas classificações apresentadas por Allan Kardec, psicografia, psicofonia, seja lá o que for. Esse processo de intercâmbio, ele vai contar relação com N circunstâncias. Um processo de interferência, como as nossas, né? Porque certamente, no instante em que o processo estava acontecendo, nós também estávamos participando direto e indiretamente através do nosso pensamento, da nossa emoção. Então, a mediunidade tem essa característica. E aí, a relação, então, de sexualidade e mediunidade. Já que a saúde pública disse que ela interfere na nossa integridade como um todo, a nossa emoção, o nosso pensamento, ela faz com que a gente tenha determinados tipos de comportamento, inclusive sobre o processo do toque, quando a gente deixa se tocar, ela cria uma possibilidade de realização positiva ou negativa em função da direção que a gente tem dado a ela, tanto da sexualidade em si, como do ato que é o ato sexual. E sendo a mediunidade uma característica também, sob o ponto de vista psíquico e emocional, é claro que quando essas duas estiverem juntas, trabalhando num processo comum, se não houver aí a possibilidade de um entendimento, o que nós poderíamos fazer, nós deixaremos a desejar. Responsabilidades do médium, né? Disciplinar as relações espírito-corpo, é o que chamamos de educação mediúnica. Entender-se com a sua proposta intelectiva, imortal, e o espírito. Entender-se também com as questões do ponto de vista de físico, de corpo, é um processo que elabora um caminho saudável para o intercâmbio mediúnico em si. Por quê? Porque toda relação mediúnica, ela guarda relação com o orgânico. Não há como o espírito nos utilizar, seja em que característica for, sem ele transmutar essa força energética para os mecanismos do nosso organismo. Vocês viram que eu citei que quando o Calumba falou comigo, Marcos, eu vou aumentar um pouco o ritmo do seu movimento nos dedos, porque eu sei exatamente onde no seu cérebro físico acionar essa força. Então, se eu não tenho pelo menos uma predisposição de poder entender esses recursos orgânicos, eu impossibilito na totalidade ou na quase totalidade dessa intervenção protetiva que havia como objetivo comum da destreza no trabalho que sintetizou-se então no livro. Então nós temos que ter essa possibilidade. Exemplo, quando a gente está trabalhando no processo de desenvolvimento mediúnico, é muito comum a excitação sexual. Homens têm ereção, mulheres ficam excitadas sexualmente, tem médiuns que veem imagens de sexo, aquela coisa toda, e as pessoas logo dizem, é obsessão. Não é, é esse fator, sexualidade, sexo e mediunidade, sendo trabalhados no mesmo caldeirão. É como se os espíritos estivessem ali movimentando aquele seletor, né, de estação para poder encontrar um equilíbrio entre essas duas forças. E não é nenhuma complicação nesse processo, porque também não é duradouro. É só um instante em que as coisas estão sendo trabalhadas para que você possa conhecer tanto as suas funções orgânicas como um todo, a sua estrutura física, como a sua integridade do ponto de vista espiritual. Né? Daí algumas circunstâncias que André Luiz, por exemplo, diz nos seus livros, que a gente entende como a palavra absoluta, mas que tem como objetivo também um processo de reconhecimento do ponto de vista físico. As questões ligadas à higiene, à alimentação em si, né? O próprio sexo, que é uma questão que é mal resolvida, mas o ato sexual, mesmo que seja com alguém que a gente ama, ele guarda, ele imprime em nós certas circunstâncias que nos acompanham por determinadas horas e que podem se interferir nesse processo de intercâmbio. Não seja sujo ou ruim, mas é uma força forte, poderosa, que nos sensibiliza como um todo. E elas ficam temporariamente orbitando em torno de nós, de uma maneira diferenciada, de uma frequência diferenciada. Não seja negativa ou ruim, mas uma frequência diferenciada, que diante da incidência da questão da mediunidade em si, pode criar uma certa dificuldade. Mas aí abster-se, né, 3, 4, uma semana, é uma coisa muito complicada.
né? Na proporção que o médium aprende com o espírito a controlar a sua liberdade e a mediunidade se aprimora. Eu gosto sempre de dar exemplos meus, assim, porque eu sei que vocês também devem ter os seus. Eu adoro muito esporte, gosto de futebol, adoro academia e essas coisas. Teve uma vez que eu treinava numa academia, e lá era uma academia de alterofilistas mesmo, dessas pessoas que participam de campeonato, ou seja, eu era um raquítico no meio daqueles homens enormes que tinha lá. Mas eu gostava daquilo, achava aquilo o máximo. E teve um dia que eu estava tomando banho. Meninas, se vocês acham que vocês fofocam em banheiro, vocês nunca entraram no vestiário, porque é tanta bobagem, é tanta mentira que a gente ouve, um contando pro outro. Sou Senhor, mas é tanta mentira. Aí eu estava tomando meu banho e tinha dois amigos meus fora, conversando, trocando de roupa. E não era forte mesmo, porque ele era campeão, doutor enfim. Aí esse outro perguntou para esse fortão assim: e aí, cadê a sua namorada? Aí ele virou para ele e falou assim: ela já andou, já andou. Já estou com uma outra já, aliás, nem é aquela, já passou e tudo. Mas, cara, você não para com as mulheres, é porque eu sou um touro reprodutor, eu sou um garanhão, eu sou macho. Na hora que ele estava saindo falando, eu sou macho, eu estava saindo do banheiro, eu sou macho, garanhão, igual Marcão. Eu parei estarrecido assim, né? O que? Ele falou assim: eu sou macho, igual Marcão. A gente chama de pastor, né? Pastor, você não vai macho, eu não sou não. Já meu nome é assim, né? Não, macho eu não sou não. Eu sou homem, pastor. Macho é marreca, é pata, cachorro. Eu sou homem. Macho, nessa concepção que você apresenta, eu não sou. E como eu tenho uma teoria sobre o raríssimas exceções, quanto mais forte, eu fui olhando meio assim, confesso que ele não entendeu o que eu quis dizer. Porque também nunca mais ele tomou banho sozinho comigo no banheiro. Toda vez que ele estava no banheiro, ele estava e saía fora. Mas teve um dia que eu peguei ele dentro do banheiro com uma sunga pink, daquele negócio de lurex, fazendo pose na frente do espelho. Eu falei: pastor, não exagera, né? Mas por quê? O cara tem essas questões muito mal resolvidas com ele, né? E fica fazendo uma apologia de uma concepção de vida que é totalmente ilusória. O universo masculino, meninas, é um universo muito frágil, porque na grande maioria é construído em mentira, em bobagens, uma concepção de que homem é isso, homem é aquilo. Tanto é real que a gente vê hoje um índice de violência contra a mulher justamente por causa dessa ascensão feminina, está demonstrando que esse universo que nós homens construímos é uma falácia, é uma mentira. E aí, alguns homens não têm o interesse de entrar num processo de intercâmbio com o universo feminino, trocar aquela frase ridícula assim: atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, ao lado de um grande homem não pode ter uma grande mulher, ou à frente de um grande homem não pode ter uma grande mulher. Por que não? Sempre atrás. Então, esses que não estão dispostos acham como a única alternativa a violência, né? Violência física, verbal, a violência profissional e todas essas coisas, que é o comum da nossa raça. Tudo aquilo que nos incomoda, a gente não tem como fazer com que ela se aquiete, a gente passa para eliminar. Não foi assim com Cristo, não foi assim com Mahatma Gandhi, não foi assim com essas pessoas. Então, a mesma coisa. E vocês, meninas, também tirem o pé do acelerador, pisando freio, porque vocês estão no topo das doenças catalogadas como doenças masculinas, né? Infarto, câncer, essas coisas todas. E vocês também vão se dar tão mal quanto nós homens estamos nos dando até hoje. Porque a ideia não é essa. A ideia é um processo de troca de informações mútuas que passa por esse terreno da sexualidade, né? Nós não somos donos desse corpo, ele é nos emprestado, nós estamos utilizando dele. Então, tudo aquilo que é nos emprestado, a gente tem que ter um certo zelo e muito cuidado, respeito e carinho. Me perguntam sobre essas questões, eu falo assim: olha, eu quero sim ter um relacionamento, mas eu quero um relacionamento igual ou melhor ao meu. Eu
Eu não quero ficar esquentando cama. Eu não vim aqui para ser esquentador de cama. Eu vim aqui para estabelecer uma relação afetiva, sexual, na minha área da religiosidade em si, em que há a possibilidade de agregar mais valores, tanto os meus como do indivíduo ou da indivídua que porventura deseja partilhar comigo uma caminhada. Porque ficar por ficar, fazer por fazer, é só na esquina. Aliás, não é na esquina não, pela internet. Você compra as pessoas como se fosse um pedaço de carne. E as utiliza como se fosse um pedaço de carne mesmo, né? Então, eu falo um negócio bem legal, que eu falo assim, hoje, nessa questão das baladas, as pessoas agem como se elas fossem chicletes. Elas pegam, mascam e jogam fora. Mas elas esquecem que, da mesma maneira que elas mascam, elas são mascadas. Então, do mesmo jeito que elas jogam na lata do lixo, no final da noite elas também são jogadas na lata do lixo. Né? É muito legal a gente poder entender essas coisas. E isso passa pelo terreno da mediunidade. Porque se a gente não existe em nós esse germe de respeito, que diz que espírito vai respeitar a sua integridade psíquica. Que recursos você vai ter para poder dizer esse sim, esse não. Agora não, agora sim. Porque não é a moralidade do tamanho do grito, ou do que você é ou deixou de ser, do seu sobrenome, mas é um recurso ligado à sua integridade. Então, se você não tem essa proposta de vida, esqueça qualquer tipo de intercâmbio feliz. Você vai ter, sim, um processo de abertura de uma obsessão. Mas para o intercâmbio que promova o seu crescimento, de quem quer que seja, enquanto você não estiver com essa disponibilidade, não vai acontecer. Eu tenho que virar santo? Não, porque os espíritos também não querem santidade. Principalmente nessa concepção de santidade que a gente coloca. A necessidade é de esforço. Reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz de deter as suas más tendências. E não é só do ponto de vista comportamental, não. Uma vez que eu estou investindo no processo de mudança, energeticamente, ou de acordo com o André Luiz, hábito mental, né, que a gente se movimenta nele, vai apresentando essa característica de mudança e de progresso. E é isso que faz com que a espiritualidade invista em nós. Né? Possíveis desconfortos advindos da insatisfação sexual, seja do seu ponto de vista rotineiro, seja do seu ponto de vista da atividade mediúnica em si. Dificuldade de assimilar ideias otimistas. E às vezes a gente esquece de entender que todo o processo que coloca em risco uma estrutura que a gente construiu, ela não tem como objetivo de nos destruir, mas ela tem como objetivo a fazer as transmutações necessárias para que a gente continue crescendo. Então, quando a espiritualidade, por exemplo, trouxe através da mediunidade no nosso a trilogia Morar sobre o Reino das Sombras, que é o Legião, os Senhores da Escuridão e o Marca da Besta, as pessoas quase nos crucificaram. Como vocês colocam para vender um livro que fala das trevas, dos magos, dos dragões, aquela coisa toda? Bom, esse é o seu foco. Porque, na verdade, a gente está vendo ali uma reação de uma coletividade de seres que está conosco e vai permanecer conosco durante um tempo muito grande. Agora, a que força eles estão reagindo? A força da luz. Então, só está havendo esse movimento. E a possibilidade da gente mostrar essa realidade que a gente tenta falar com a Pereira, porque os espíritos governadores do nosso sistema estão investindo no processo de represália, de reconhecimento, de conteúdo, para poder fazer com que a gente também engrosse essa fileira de seres na dimensão que a gente está, nessa luta interdimensional que a gente está envolvido com ela. Então, se há esse desconforto nessa área, impossibilita essa visão. Em vários setores da nossa vida. Se a sua empresa, por exemplo, investe num processo de informatização e coloca ali uma possibilidade da empresa crescer e ficar engajada no mercado mais produtivo, nossa, eu estou sem emprego. Por quê? Porque antes era eu que fazia, agora a máquina faz. Porque ao invés de você pensar dessa maneira, você não se capacita. Vai fazer um curso para entender como é que é esse mecanismo e vai mais além. Porque quando o seu chefe falar assim, você vai ser substituído, não, senhor, tá? Aqui, ó, eu tenho condições de fazer isso e muito mais. Aborrecimento com conversas edificantes, pessimismo, tristeza sem aparente razão, indisposição inexplicável, principalmente quando em dia de atividades mediúnicas. Gente, vou lá de novo. Nem já fiz semana passada.
Exageros de sensibilidade, você não pode falar nada para a pessoa. Né? Se ela pisa numa formiga, aquilo para ela é uma tragédia. Né? Teimosia em não aceitar conselhos e críticas positivas, construtivas. Né? Então, sexualidade e mediunidade, tirando dúvidas sobre o assunto. Sexo e energia é vida, é saúde, faz parte do nosso estado evolutivo e deve ser encarado com naturalidade. Como tudo na vida deve ser pensado, usado, praticado e apreciado com equilíbrio e bom senso. As sublimes forças da alma. Tudo é uma sublime força da alma, se a gente for colocar, principalmente se a gente estiver utilizando isso num compartimento físico. A digestão é, a audição é, o sexo em si o é também. Né? O médium deve aprender a encarar a sua sexualidade com naturalidade, dosando sua necessidade de sexo e buscando praticá-lo de forma saudável, eliminando preconceitos e tabus que nada contribuem. Na nossa casa tem um médium hétero, que é uma raridade lá no interior da minha casa. Mas aí, mas daqueles héteros mesmo. Está lá na reunião mediúnica, manifestou-se através dele um espírito feminino. Gente, mas era muito engraçado. Porque ela queria fazer os trejeitos femininos e ele... e ela tentava segurar os... Mas foi muito engraçado. Aí culminou no processo assim que ela tentou cruzar as pernas de uma maneira elegante, né? E não deixava acontecer. E aí parou o processo. Eu cheguei perto dela aqui. Qual é o problema? É uma mulher. E o que tem? Eu sou homem. E o que tem? Me diz. Você acha que a gente vai duvidar da sua masculinidade se porventura você der maiores condições ao facilitador? Lá na casa a gente não chama de doutrinador, não. Facilitador, para ter elementos para conversar com essa personalidade. O corpo fala, então deixa ela se expressar o mais próximo possível daquilo que ela era quando ela estava na dimensão física. Se ela tem, por exemplo, o desejo de passar a mão nos cabelos, mesmo que você não tenha cabelos compridos, ofereça elementos para que a gente possa ser útil a esse processo de investimento que a espiritualidade achou por bem trazer e trazer através de você. E aproveite essa manifestação também. Porque tenho certeza que muitos desses conteúdos que te bloqueiam sob o ponto de vista da sua sexualidade vão ser trabalhados através dessa manifestação. Mas foi uma luta, mas aí deixou. Ficou aquela coisa meio drag queen, mas aconteceu. Né? Os mentores generais não exigem sacrifício econômico da família, a negligência educativa da prova, descuido das necessidades justas da parentela, para só atender indiscriminadamente o exercício da faculdade. Mas então o que isso tem a ver com sexualidade e mediunidade? Tudo, porque às vezes as pessoas elas se desinteressam tanto pela sua vida sexual, seja ele casado ou ela casada, que o desleixo começa a se apresentar na sua totalidade. Primeiro nele e depois nas concepções do ponto de vista social, família, trabalho, seja lá o que for. Então, como exercer um intercâmbio mediúnico saudável se esse desinteresse por nós e que porventura esteja próximo de nós é evidente? Que garantias a espiritualidade vai ter em fazer esse investimento num indivíduo que já desacredita de si, que não tem essa possibilidade dessa interação, e fazer com que esse intercâmbio seja alguma coisa satisfatória. E aí, a casa espírita, desde que ela esteja disposta a esse bate-papo, essa conversa, essa integração, que ela deve ser um centro de convivência, onde seres das estrelas, que somos nós, vamos, através das várias possibilidades que ela apresenta, nos entender conosco mesmo. É um trabalho, é um campo de trabalho sensacional. À medida que a gente for fazendo esse investimento nas características que nos guardam como indivíduo, transmutar isso, injetar isso dentro da casa, do ponto de vista de todos os setores que ela tem, ela faculta por si a condição da gente começar a resolver essas questões. Tempo para onde convergem todos os esforços do mundo maior. Quando eles abrem essa possibilidade, é porque eles já verificaram que essa questão já está começando a ser trabalhada numa instituição.
quando um grupo de mentores, orientadores, ou seja lá o que for, propõe a uma instituição espírita realizar uma atividade qualquer de vanguarda, é sinal de que as pessoas que ali estão dispostas e já começaram antecipadamente a fazer esse trabalho, com o objetivo de conduzir ao espírito ao autoconhecimento, à autorrealização, cultivar valores humanos e espirituais e fazer uma coisa bem legal que eu acho que a gente ultimamente não tem feito, que é o esforço compatível com as nossas condições para poder se tornar uma pessoa melhor, né? Quando ele fala de valores humanos e espirituais, é porque há um esfriamento de corações muito grandes. Hoje a gente vê casamentos aí que tem tempo de durabilidade, casa-se hoje, já se não der certo a gente separa, as relações cada vez mais pautadas em cima do imediatismo e do se levar vantagem. A casa espírita que se coloca nessa disposição, ela se torna um agente de promoção e de melhoria do indivíduo. Já que ela está dentro desse contexto social, nada mais interessante do que ela devolver esse indivíduo para a sociedade melhor. E a gente tem recursos para isso, né? Nós temos possibilidades para isso. Então Jesus que eu acredito. Para uma saúde sexual e mediúnica, propomos, isso é o Calunga que fala no texto dele, tanto conosco quanto na casa espírita. Utilizar de transparências, rever o nosso discurso, né? Essa coisa do que sexo é pecado, que isso, aquilo, aquilo lá. Usar de autenticidade, deixar que as pessoas nos vejam mais próximo daquilo que a gente é, não ficar vestindo essa capa de santarrão, de médium resolvido, de dirigente que sabe tudo. Isso é mentira, ninguém é assim, ninguém tem essa possibilidade ainda, ninguém é assexuado, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem as suas dificuldades. O fato da gente estar aqui representando um contexto não quer dizer que tudo isso que a gente diz também é um fato vivido na nossa integridade como um todo, né? Trabalhar a inclusão, nós vamos fazer o lançamento do livro do Robson lá na nossa casa no próximo minuto. No palco da nossa casa nós vamos levar um transformista, ele vai dar um show de transformismo, vai cantar, fazer Clara Nunes, Elis Regina, ele trabalha na noite, ele é gay, e vai dizer para nós para onde vai o dinheiro que ele ganha realizando o trabalho na noite. Porque a gente aponta o dedo, mas ele tem um trabalho sensacional de assistência social lá em Belo Horizonte. E parte da grana que compõe o processo de durabilidade daquela instituição, que não é espírita, não é católico nem nada, é ele que mantém, advém da grana que ele ganha à noite, porque ele é um profissional muito bem realizado lá em Minas, um profissional liberal, então a gente vai levar ele. Nós vamos levar um garoto de programa que vai falar também para a gente o que é ser um garoto de programa. Nós vamos discutir com o Robson sobre essas questões do ponto de vista da sexualidade. Nós vamos levar um pastor que foi expulso da igreja quando os dirigentes souberam da sua opção sexual. Enfim, trabalhar na inclusão, trazer essas pessoas para casa. E não é só isso não, é o judeu, é o nordestino, é o negro, é o obeso. Tudo isso, gente. A nossa casa é uma casa de centro, é um centro de convivência. Oferecer acesso ao conhecimento, instituir o culto, alegria e otimismo. Porque aquelas casas que você não pode bater palma, palmas políticas, né? Não dá. Eu e Calunga agradecemos pela oportunidade, pelo carinho. Espero que tenha passado, mesmo que rapidamente, alguma coisa legal, uma informação interessante, que possa agregar não só na sua vida de relação, mas também nas atividades que porventura vocês desenvolvam de alguma instituição espírita, espiritualista aqui de Brasília. Então é isso. Muito obrigado por terem me recebido, me acolhido com tanto carinho. Espero ter a oportunidade de voltar e falar um pouquinho mais sobre isso.